Egrégia terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e já deixando registrado com o nosso júbilo pelo fato dos nossos colegas e colega, doutora desembargadora Camila Saider e excelentíssimo desembargador Luiz Felipe Lopes Bozon, estarem completando, na presente data, 29 anos de posse no cargo inicial da carreira judiciária que abraçaram, com denodo e dedicação, e sendo essa mesma homenagem extensível aos seus demais colegas de turma de concurso. Muito obrigada, presidente. Adesão, Obrigado, presidente. Nossa querida doutora Camila e também a doutora... As nossas homenagens, inclusive, por ação de um pico trabalho, desejando que eles possam ainda contribuir por muitos anos com a Justiça do Trabalho, porque 29, ela precisa pelo deles. Não dá que a expulsória vem antes. Também registro a adesão do Ministério pessoal Público e do de Trabalho. todo o Ministério Público dos cumprimentos. Senhor presidente, em nome da OAB e da AMAT, eu gostaria de externar Também nossos fica o registro cumprimentos. dos Camila. ilustres advogados. Mais alguma comunicação? Então, submeto aos ilustres colegas a apreciação da ata da sessão anterior. Aprovada, senhor presidente. Sem objeção, está aprovado. Então, tem algum processo a ser retirado de pauta? Tem um de doutor. Então, a secretária irá ler os processos que estão sendo retirados de pauta. Sala de sessão, relator desembargador Bozon, processo 23 da pauta, RO 12.020, 10/2017. Então, agora façamos o pregão dos processos que estão inscritos para a sustentação oral nos processos eletrônicos. Sala de sessão, relatora desembargadora Emília, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. 32 da pauta, RO 11.505, 61/2015. Inscrito, doutor Elias Neto, ausente. Há alguma divergência? Não, presidente. Então, declaro aprovado por unanimidade. 31, RO 11.480, 90/2017. Presente, doutor Di Stefano Marques pela reclamada recorrente. 31, RO 11.480. Como vota a doutora Emília? Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos no mérito de um parcial provimento ao apelo do reclamante para determinar que, no período de vigência da Lei 12.619/2012, as horas de espera sejam apuradas com base no salário-hora normal, acrescido de 30%. Também dou um provimento parcial ao recurso da reclamada para alterar o horário final do labor na jornada fixada em relação aos períodos de ausência dos registros de ponto, para 20 horas. E estou mantendo o valor da condenação em R$20.000, porque entendo ainda compatível. É como voto. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Di Stefano Araújo Marques. Bom, inicialmente gostaria de cumprimentar todos os desembargadores integrantes dessa turma julgadora, serventuários de justiça sempre essenciais e demais colegas aqui presentes. Inicialmente, presidente, se Vossa Excelência me permite, só gostaria de fazer retirar um esclarecimento acerca do voto proferido. Quando foi reduzido a jornada a 20 horas no período em que não foi juntado a folha de ponto, e para o período de folha de ponto, foi mantido a folha de ponto? É só um questionamento que eu faço. Na verdade, a alteração que veio dada aqui no provimento foi com base na prova oral e nos cartões existentes, e pelo princípio da razoabilidade. Então, Perfeito. eu fiz essa aplicação. Sim, o meu questionamento é porque a sentença havia deferido aquela jornada sobre todo o período laboral. Inclusive, eu tô aí por isso que eu estou reduzindo. querendo fazer... Aí, como a manifestação foi só quanto a não existir o período sem a juntada do folha de ponto, eu queria saber se então, o voto também é pela aplicação da folha de ponto no período que foi juntado. Sim. É porque não houve Então, manifestação nesse sentido. No período que foi juntada a folha do ponto, está sendo considerada a folha de ponto. Perfeito, perfeito. É só para quando não há registros existentes. Perfeito. Bom,
Dando abertura às minhas razões aqui, eu gostaria... A minha tese principal aqui cingiria exatamente nessa questão da razoabilidade acerca, da aplicação da folha de ponto no período em que foi juntado aos autos a folha de ponto e, em segundo momento, a razoabilidade no período que não foi juntado, haja vista que, conforme eu acredito tenha sido abordado no voto, juntado aos autos as folhas de ponto, verifica-se que em 30 meses que foram juntados aos autos, jamais teria ocorrido o labor da forma prestada. Então, eu me restringo a não manifestar acerca disso, porque é mais uma questão de razoabilidade, então parte do princípio próprio de cada um, a fazer a análise daquilo que seria razoável sobre a jornada que até então está estipulada. Por esse motivo, eu abordaria tão somente aqui a questão acerca dos domingos e feriados em dobro, que foi objeto de condenação também. E o faço em razão do fato de que a convenção coletiva de trabalho que é formalizada pelo sindicato que representa o reclamante, em sua cláusula 20ª, parágrafo 1º, afirma, abre aspas, que os trabalhos nos domingos são considerados como dias normais, face à compensação da jornada. Então, apenas abordando este ponto exclusivo, pugna a apelante, a recorrente, para que seja, então, reformada a sentença neste ponto da condenação em domingos e feriados em dobro, haja visto que a própria convenção coletiva estipula que os domingos e feriados são considerados dias normais, face a todo o contexto que foi convencionado na convenção coletiva. Em razão disso, pugna pela reforma neste ponto. Muito obrigado. Doutora Emília? Com relação a essa questão, a primeira eu já esclareci ao ilustre advogado, eu só acrescentaria que, naquele caso, no primeiro questionamento, o que eu considerei aqui foi a média entre os horários nos dois depoimentos, com os horários que vieram consignados nos registros. Então, pelo princípio da razoabilidade, eu fiz aquela redução. Com relação aos domingos, o que se apurou é que, em relação a esses descansos, a jornada me pareceu também condizente, a jornada de origem, que foi arbitrada pelo juiz de origem, me pareceu condizente com todos os depoimentos que eu transcrevo aqui no meu voto. E, inclusive, com a própria testemunha da reclamada. E entendi fazer jus ao autor aos domingos em dobro, não compensados, porque ele tinha uma folga, na verdade, a cada 10 dias, porque a cada viagem, as viagens às vezes variavam de 10 a 15 dias, de 7 a 15 dias, uma média de 10 dias. Eu apurei, também o juiz de origem apurou, e a partir daí, então, ele teria só uma folga. Por isso é que eu mantive a condenação, mesmo porque o juiz de origem já autorizou a compensação de qualquer valor pago ao mesmo título. Feriados não se fala no voto. Vota a doutora Camila? É só domingos trabalhados. Tem uma divergência do desembargador Bozon. Não. Tem. Eu, data vênia, mantenho o arbitramento feito em primeiro grau quanto ao período em que não juntados cartões. Porque, na realidade, ficou um grande período sem cartão, de fevereiro a 2014 a novembro de 2014, outubro de 2017 a novembro de 2017. Então, parte do pressuposto que, nesse período, deveriam ter horas extras anotadas, eles não juntaram de propósito. Então, eu vou pedir vênia à relatora e estou acompanhando a divergência levantada pelo presidente do desembargador Bozon. E essa questão dos feriados, teve condenação em feriados em dobro também ou não? Domingos em dobro. Teve. Aqui, vamos ver aqui. Com questão de ordem, só para esclarecer, no item E da sentença, domingos e feriados em dobro com Porque, reflexo na em aviso verdade, prévio. pelo menos no recurso, há uma insurgência contra a condenação ao pagamento de domingos em dobro. Mas não fala nada de feriado, né? Feriado, não. Perdão, você tem razão, excelência. É porque eu estendi pelo hábito, você me perdoe. De fato, a insurgência é somente sobre o domingo, porque é o que dispõe a convenção. então O ficou doutor participa esclarecido do isso. julgamento? Não, eles só estão esclarecendo. Não, isso é de um fato fato mesmo. Então ficou esclarecido, então acabou. Né? Então, eu fico vencida, senhor presidente, no recurso da reclamada, vai se negar provimento ao recurso da reclamada, por maioria, e dar-se o provimento parcial ao recurso do reclamante, conforme meu voto. Então, assim se pronuncia o resultado por maioria. Excelência. Desculpe, por questão de ordem novamente, porque
o que eu aprendi do É, voto... mas a relatora ficou vencida na Não, modificação. sim, mas o arbitramento do reconhecimento conforme a sentença foi só no período de não lançamento. Sim, continua sendo Então, existe um relativo- provimento parcial. Não se alterou a sentença, doutor. Perfeito. Com relação a esse Virou item, bate-papo. a sentença não foi alterada. Manteve-se a decisão de origem com relação a esse item. Eu ficando vencida. Ok. Eu daria um provimento para reduzir. Sim, é porque, como tinha se referido apenas ao período sem a juntada da folha de ponta, a sentença deu sobre tudo. Mas tudo bem, depois eu confirmo no voto. Obrigado. Número 18, ROPS 10.709, 74, 2018. Está presente para assistir doutora Bárbara Soares, pela reclamada recorrente. 18, ROPS 10.709. Como vota a doutora Emília? Eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, confirmando a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Número 5, RO 10, 107, 77, 2017. Presente, doutora Paula Ribeiro, pela reclamada recorrida. Número 5, RO 10, 107, 77. Como vota a doutora Emília? Eu acuso o recebimento de memoriais, senhor presidente, tanto por parte do reclamante quanto da reclamada. Eu estou rejeitando a preliminar de deserção, que veio arguída em contrarrazões, e conheço do recurso interposto. No mérito, dou-lhe parcial provimento para conceder a justiça gratuita ao reclamante, isentando-o das custas processuais, bem como para excluir a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, mantida a improcedência da ação. É como voto. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Paula Bernardi Ribeiro. Excelência, eu vou questionar antes se é unânime. A divergência? Não é bem uma divergência, não. sim. É porque na sessão passada nós votamos no sentido diametralmente oposto num caso também, um caso Similar. aparentemente idêntico, né? Porque ele seria também o segurança da rodação de sacolinha com a... E é também um PM, né? Eu estaria acompanhando a diferença de Vossa Excelência. Vínculo de PM? Mas Grande. eu li o memorial, não sei se Pode, é o tem mesmo súmula. caso. Esse daí tem Nesse súmula caso, permitindo. parece-me que o reclamante declarou no dispõe que depoimento apenas, pessoal em que ele infração podia se disciplinar. fazer substituir. Então, Não é isso, relatora? Não, eu perdão, estava conversando com o doutor. Neste caso, o reclamante declarou em depoimento pessoal que podia se fazer Sim, substituir. substituir, sempre. E que às vezes avisava até de Até última hora. avisava de última hora e nunca não havia punição. Depois parece que ele disse que trabalhava de uma vez a cada 15 dias, né? então não é... Não É uma situação tão- bem diferente. Eu não votei nesse processo da doutora Camila, porque na composição Sim. eu não voto, mas eu procurei, como eu imprimo os votos, porque ainda não está disponibilizado, porque não foi publicado, Isso. mas eu procurei lá para poder fazer um comparativo e realmente é uma situação diversa. A tá. prova é completamente diferente e é uma situação diversa daquele da doutora Camila. Então, eu não lanço divergência, eu não acompanho a relatora. Então, feitos esses esclarecimentos, também estou acompanhando o voto da relatora. Então, o resultado é unânime. Está proferido o resultado. Tá, eu não vou Boa sustentar, tarde. vou me abster. Obrigada. 9, RO 11.327, 66, 2017. Presente, doutor Orlando José de Almeida, pela reclamada recorrida. 29, RO 11.32766. Como vota a doutora Emília? Senhor presidente, o recurso aqui é do reclamante, eu estou conhecendo e negando provimento. Não tenho a sentença. Atende a empresa? Sim. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. 8 da pauta, RO 10.231, 20, 2017. Inscrita a doutora Tatiana Fonseca. Ausente. Há 8. divergência? Então, Não. proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Sala de sessão, relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 13,
ROPS 10.626, 67/2018. Presente, doutora Eliane de Moraes, pela reclamada recorrida. 13, ROPS 10.626. Boa Com voto, tarde. doutora Camila. Parabenizo pelos anos de trabalho mencionado no início da abertura da sessão. Desejo boa tarde a todos os presentes e aos colegas que estão presentes e os estagiários que estão assistindo. Primeiramente, eu gostaria de ouvir o voto, se possível. Muito obrigada, doutora. Doutor Bozon, eu acolhi a divergência de Vossa Excelência e modifiquei o voto, tá? Agradeço, inclusive, porque tinha esquecido de analisar o recurso. E está se negando provimento aos dois recursos. Não, está dando provimento parcial ao do reclamante. Vossa Excelência estaria negando provimento ao da empresa, pelo que eu entendi aqui, né? Mas o provimento é só para observar o prazo. Só nesse sentido. Bom, conheço dos recursos ordinários interpostos, no mérito, nego provimento ao apelo da reclamada e dou provimento parcial ao apelo do reclamante, apenas para determinar que seja observado quanto à exigibilidade o disposto no artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT, mantendo no mais a sentença de detal por seus próprios e jurídicos fundamentos. Então, manteve em relação aos uniformes. Né? A empresa apresentou um recurso em relação aos uniformes, né? Porque o reclamante apresentou somente 2 documentos e, além disso, houve prova nos autos em relação ao desconto, ao adquirir as roupas, né? para o seu uso próprio. E em relação também ao IPCAE, que é a correção, a empresa juntou os memoriais, segundo me informaram, né? Nos autos ontem, ao me pedir para fazer a sustentação, relativos a isso. Diante disso, a reclamada insiste que seja dado provimento ao recurso, né? E informa também que a sentença primeira foi brilhante em relação a indeferir os pedidos da reclamante, porque não houve prova nos autos em relação às horas extras que ela pleiteou. Somente isso, Excelência. Doutora Camila. A sentença de origem que eu estou mantendo, ela determinou a restituição dos valores gastos com o uniforme, mas limitou aos valores constantes nos cupons fiscais apresentados às folhas 19 e 20 dos autos. Por isso que eu estou mantendo. E o PCAE, o juiz já determinou a observância. Mas ela não quer a observância. Bom, não, mas isso já está pacífico. Então, essa é a minha proposta de voto. Excelências, muito obrigada. Calma, ainda não acabou, não. Mais alguma consideração, doutor Bozon? Não, estou de acordo. Eu também estou de acordo, então pronuncio o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Seguinte. Número 9, RO 10.463, 84/2017. Inscrito, doutor Emerson Silva. Ausente. Há divergência? Não. Então proclamo o resultado. Tem uma ressalva. Tem. É só ressalva. Mas proclamo o resultado da unanimidade. Mas, peraí, usar a prova emprestada, Bozon, mas ninguém participou dessa prova emprestada. Mas eu acho que ela pode ser juntada. O juiz pode considerar. Ele tem que ouvir as testemunhas, estou de acordo. Estou de acordo em anular, obrigá-lo a ouvir as testemunhas. Mas eu acho que ele não é obrigado a ignorar a prova emprestada, não. Pois é, mas a parte contrária não participou da prova emprestada e não anuiu. Pois é, mas é uma prova. O juiz, uma prova a ser considerada no bojo do conjunto probatório. Eu não acho que a parte tenha que concordar com a juntada de prova emprestada, não. É um documento que é juntado e a parte se manifesta sobre o documento e diga o que bem entender sobre isso. Bom, então o resultado é unânime e fica a ressalva. Ok, então. Vossa Excelência vota com a relatora. Sim. Tá. É porque Vossa Excelência só está ressalvando. Não está divergindo. Não, mas então eu, nesse caso, já que a relatora não concordou, e a ementa é nesse sentido da impossibilidade de consideração da prova emprestada, eu fico vencido quanto à desconsideração da prova emprestada. Então é por maioria. Seguinte.
Sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Número 15, RO 10.955, 2016. Está presente Dr. Eduardo Vicente Amorim, pelo reclamante recorrente. 15, RO 10955. Como vota, doutor Bozon? Um minuto só, presidente. Eu conheço os recursos presentes nos pressupostos de admissibilidade e, no mérito, nego o provimento ao do reclamado e dou o provimento ao parcial ao do reclamante para acrescer a condenação ao pagamento da gratificação especial, nos termos do corpo do voto. Da palavra, eminente advogado, doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim. Senhor presidente, demais convidados da igreja da turma, senhora representante do Ministério Público, senhores funcionários, prezados colegas. Senhor presidente, apenas um tópico. Eu já estive aqui nessa tribuna outras vezes, tentando fazer com que esse tribunal entendesse as nossas razões, notadamente no que se refere ao pedido de horas extras, no caso de gerente de relacionamento. Nesse caso, em especial, nós trouxemos também duas provas incontestes de que o próprio reclamado entende que o gerente de contas, o gerente de relacionamento, ele teria enquadramento no caput do artigo 224 da CLT. O porquê disso? O banco fez convite a inúmeros colegas da reclamante, dentre eles alguns que nós fizemos juntar aos autos, para que eles participassem numa proposta de conciliação perante a Federação dos Bancários. E nessa proposta, a correspondência que ele enviou, eles falam exatamente o seguinte, num dos parágrafos: desta forma, em caráter personalíssimo, mediante análise preliminar das condições do seu contrato de trabalho, apresentamos o cálculo aproximado no valor de X reais, o qual se refere ao pagamento das horas extras, além da sexta, entre parênteses, sétima e oitava, cujo valor e etc, etc. Num outro caso, nós fizemos a juntada de uma ata em que o juízo, reconhecendo a situação, ele fez constar no corpo da assentada o seguinte: a reclamante, posteriormente ao ajuizamento da presente ação, fez acordo com o reclamado na Federação dos Bancários para quitar a sétima e oitava hora trabalhada para o exercício do cargo de conta de relacionamento, o que não tira o direito às diferenças salariais refletidas nessas horas extras pagas e mesmo o divisor. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que o próprio reclamado expressamente reconhece que os exercentes nessa função de gerente de contas ou de relacionamento não exercem as funções de confiança relativa do parágrafo 2º do artigo 224. Então, seria somente quanto a isso. Eu sei que essa matéria é complexa, mas eu acho que isso seria de fundamental importância. É um dado novo e uma prova que consta no processo e nós entendemos ser relevante. Doutor Bozon? Eu acho difícil esse reconhecimento, até porque os bancos eles trabalham pelo fim dessa jornada reduzida de 6 horas, que eles entendem injustas para todo mundo, né? Agora, nesse caso aqui, ficou evidenciado que a reclamante era uma das gerentes que atendiam clientes, aqui é o reclamante, e que, eventualmente, concretizava as aplicações financeiras desses clientes, até porque, hoje em dia, um cliente só vai a uma agência para isso, e, às vezes, nem para isso mais vai. Então, a gente não pode confundir os poderes do artigo
62.2 com os poderes do artigo 224, parágrafo 2º. Agora, de toda forma, há uma divergência aqui da desembargadora Emília, que eu não acolhi, porque isso não foi alegado, salvo engano, pelo banco. Essa tese de que só pagou a gratificação especial até o ano 2012. Eu sei que, quando o banco alega isso, a gente tem votado nesse sentido. Mas, quando o próprio banco não alegou, eu não conheço de teses não alegadas, data vênia. Então, eu mantenho o meu voto. Eu mantenho a minha divergência. Esse tem sido o entendimento da turma e eu vou acompanhar. Vou pedir, Vênia, a revisão e acompanhar o relator. Ok, fico então, colocamos o resultado por maioria. Agora, eu não estou vendo recurso da reclamante quanto à hora isso. Doutora Emília, meu Não, tocante. ela só está reclamando do enquadramento do caput. Ela quer a jornada de 6 horas. Sim, mas eu não identifiquei. Eu coloquei matéria comum. Matéria comum, quando foi apreciado o recurso reclamado, né? Ok, eu estou de acordo. Então, o resultado é por maioria, vencida eminente, doutora Emília, no tema da gratificação especial. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho para todos. Número 6, RO 10.321.03/2017. Presente, doutor Yuri Souza, pelo reclamante recorrente. 6, RO 10.321. Como vota a doutora Bozon? Minuto, presidente. Eu conheço os recursos e, no mérito, nego provimento ao apelo do reclamado e dou parcial provimento ao recurso do reclamante para determinar que a atualização monetária dos créditos seja calculado com base no IPCA, a partir de 25 de março de 2015, incidindo a TR no período anterior e mantido o valor arbitrado da condenação. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Yuri Andreoni Pena Souza. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimas senhoras desembargadoras votantes, serventuários dessa especializada, colegas advogados, demais presentes, muito boa tarde a todos. A questão aqui posta, excelências, eu vou me ater apenas e tão somente a 3 pontos que, modestamente, entendo serem melhor esclarecidos, ou melhor fundamentados, data máxima vênia. Bom, inicialmente, seria uma negativa de prestação jurisdicional, suscitada, naturalmente, em sede de preliminar, com a devida vênia ao voto do ilustre desembargador relator e, inclusive, com a devida vênia à sentença proferida pelo doutor juiz Acó, modestamente entendemos ter havido negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, em nossa causa de pedir, nós pedimos todas, na verdade, nós pedimos as horas excedentes à sexta diária. As horas à sexta diária, notadamente, estão compreendidas as horas além da oitava. E, a nosso consentir, na sentença, o juiz primevo, o juiz que proferiu a sentença, ele não adentra no mérito da questão das horas além da oitava. Ele apenas e tão somente afirma que, no entender dele, ter restado comprovado a existência ou o enquadramento do obreiro, à exceção do artigo 224, parágrafo 2º, mas não fala nada em sua respeitável sentença acerca das horas além da oitava. O enquadramento ou não do obreiro, na exceção do referido artigo, diz respeito apenas e tão somente às 7ª e 8ª horas, não embarcando as horas além da oitava. Então, com o devido respeito, pedimos que seja
acatada essa questão preliminar, para que os autos, então, retornem à origem, para que o doutor juiz, o ACO, se manifeste expressamente neste sentido. Não sendo este o entendimento desta colenda terceira turma, passamos, então, de forma muito respeitosa, a divergir do voto proferido pelo eminente desembargador relator, no sentido da existência ou não dos requisitos que levaram o doutor juiz ACO a alçar o obreiro à exceção do ventilado artigo 224. A nosso modesto entender, excelências, a prova nos presentes autos, ela, no mínimo, restou dividida. Esclarecemos inicialmente que, no que toca ao artigo 224, o ônus da prova, ele é da reclamada, uma vez que, ao suscitar o artigo 224, naturalmente, o exercício do cargo de confiança irá, então, impedir, obstar, o recebimento das, assim entendidas, 7ª e 8ª horas. E, nos exatos termos do 818, inciso 2º, esse fato impeditivo de recebimento das horas extras, cabe à reclamada comprová-lo. Esse ônus, respeitosamente, nem é nosso. De todo modo, não obstante a essa questão, e inclusive a própria súmula dos 102 do colendo TST, nós entendemos respeitosamente ter havido comprovação de que o obreiro, durante o período imprescrito, ele não exerceu poderes que pudessem alçá-lo à exceção do artigo 224. Nós pedimos vênia aqui, excelências, para citar apenas uns trechos, constantes todos, naturalmente, data de audiência, instrução. Um dos depoentes, inclusive, que era o próprio gerente geral da agência, ele esclarece que, abre aspas, o efetivo a efetiva fiscalização do obreiro perante os caixas era praticamente nula. Dentre outros pontos, ele esclarece essa questão e esclarece ainda a questão relacionada à nossa preliminar. Ele afirma, com todas as letras, que o banco vem restringindo o pagamento de horas extras, fixando o limite máximo para pagamento, sobretudo para funcionários da jornada de 8 horas. Com relação à jornada propriamente dita, a prova oral, a prova testemunhal, comprovou, inclusive, que o obreiro, em média, chegava na agência por volta das 8 horas e saía por volta das 19h30, o que esclarece, inclusive, as horas além da 8ª, objeto preliminar. Avançando, excelências, e como último ponto, é bem verdade que essa colenda turma ela tem um entendimento já consolidado acerca da natureza salarial do auxílio alimentação. Essa colenda turma entende que, em virtude da criação dos restaurantes, inclusive de haver fiscalização sobre eles, este fato, então, não permite que seja considerada o valor pago, a título de alimentação, ele tem a natureza salarial. Com todas as vênias, o entendimento dessa colenda turma, e aqui, por obrigação profissional, nós gostaríamos de apenas chamar a atenção de Vossas Excelências que, para não apenas nesse caso, mas em alguns outros casos, inclusive patrocinados pelo nosso escritório, o banco, apesar de trazer aos autos essas convenções coletivas anteriores a 87, que expressamente declarou a natureza indenizatória do benefício, o banco não comprova que a agência em que a obreira, ou o obreiro, perdão, trabalhava, existia restaurante. Então, não há nenhum documento nos autos que comprove esse fato. O que a convenção coletiva fala
é que o banco ele se compromete a criar novos restaurantes, mas compromete a criar esses novos restaurantes aonde? Em quais cidades? Na sede, em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio, né? Esse fato, né, ao nosso modestíssimo entender, ele é ignorado. Não há comprovação de que nas agências ou na agência em que o obreiro trabalhou, esse restaurante existia. E acerca do fato constitutivo, né, do nosso direito, por vezes, vossas excelências, né, ocupantes dessa colenda turma, entendem que não houve comprovação do ventilado, suscitado fato constitutivo, nos atos termos 818.1. Ou seja, não há comprovação de que o obreiro recebeu essa verba, né, durante todo o período imprescrito, enquanto natureza salarial, ou seja, que ela foi paga nos contra-cheques. Acerca dessa fundamentação em específico, aqui eu vou me socorrer, me valer dos princípios gerais do direito, inclusive do princípio da aptidão para a prova. Nós entendemos que não seria razoável o obreiro guardar contra-cheques, né, de período anterior a 87, como forma de comprovar o recebimento de tal benefício, né? E, em havendo extrema dificuldade do obreiro na produção dessa prova, né, essa prova, então, deve ficar a cargo da própria reclamada, que não junta esses contra-cheques, né, referente à data da contratação, que foi em 81 até 87. Nesses termos, excelência, eu já esgotando aqui todo o meu prazo, eu peço, né, data máxima vênia, que não seja, né, seguido o voto do eminente desembargador relator e que seja, então, dado provimento ao recurso exatamente nesses termos. Obrigado. Doutor Bozon? Presidente, não houve essa negativa. O que ocorreu é que o juiz enquadrou o reclamante no parágrafo 2º do artigo 224, a ver corretamente, porque ele não só avaliava os caixas, como participava do comitê de crédito, e concluiu que as excedentes da 8ª foram pagas, né? E ele deu validade aos cartões de ponto, salvo no que concerne ao intervalo, e as horas extras intervalares foram até deferidas, e não encontrou diferenças, e nem essas diferenças foram apontadas pelo reclamante, né, partindo-se da idoneidade dos cartões de ponto. A tese da tribuna é que os cartões seriam inidôneos, mas eu não referendo essa tese. E quanto à natureza indenizatória do auxílio alimentação, no caso do Banco do Brasil, como lembrado da tribuna, a turma já tem uma posição firmada a respeito. Eu mantenho o meu voto. Como revisor, estou de acordo, doutor Emílio? Então, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado, excelência. Bom trabalho. 12, ROPS 10, 740, 61, 2018. Inscrita, doutora Patrícia Cândido. Ausente. 12, ROPS 10, 740. A divergência? Da minha parte, não. Tem não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 3, ROPS 10, 207, 39, 2018. Inscrito, doutor Pedro Baldo. Ausente. A divergência? Não, da minha parte também não. Proclamo o resultado à unanimidade. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. 24, RO 11.557, 61, 2017. Presente, doutor Vitor Andrade, pelas reclamantes. Como relator, inicialmente, registro o recebimento de memorial. Conheço o recurso ordinário do reclamado e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para isentar o réu do pagamento de honorários advocatícios. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Vitor. Senhor presidente, eu posso aguardar o voto divergente?
Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente, estou de acordo. Então, colocamos o resultado da unanimidade. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Inscrição feita na sala de sessão. Na sala de sessão, relatora, desembargadora Camila. Processo número 21 da pauta. ROPS 11.353.25/2017. Está presente doutora Marina Matos. Recorrente. Somente para assistir? Ou sustentar? Não sei. Nesse processo, doutor Milton, doutor Bozon declarou suspeição. Qual processo Camila, é o 21, doutora? Então, sobra para Vossa Excelência. Como vota a doutora 11.353. Camila? Conheço do recurso ordinário interposto por Jonathan Jefferson Ferreira, exceto quanto à legitimidade passiva ad causa da segunda reclamada, por ausência de interesse recursal. No mérito do provimento parcial ao apelo, para condenar a reclamada em Flortec, Empreendimentos Logísticos e Ambientais Limitadas, 1. Ao pagamento das diferenças salariais por todo o contrato de trabalho, bem como das diferenças das verbas rescisórias, quais sejam férias mais 1/3, proporcional, 13º salário proporcional e FGTS, aplicando-se o piso salarial estipulado pelo ACT, ao pagamento da multa prevista na cláusula 10ª da CCT e declarar o autorizante do pagamento dos honorários periciais, devendo estes ser quitados na forma da Resolução 66/2010 do Colento ST. Invertidos os ônus da sucumbência, condeno a Enflortec Empreendimentos ao pagamento das custas processuais no importe de R$ 24,00, face ao valor, hora arbitrado a condenação, de R$ 1.200. Então, conceda a palavra à eminente advogada, doutora Marina Matos. Boa tarde a todos. Eu fiquei só com uma dúvida aqui em relação ao voto da eminente relatora, no que tange às horas extras, que foi reconhecida a aplicação da convenção em relação ao piso salarial, mas não foi mencionado a respeito da supressão das horas in itinere reconhecidas pela prova pericial e também o pedido de intervalo de horas extras de intervalo interjornada. Então, a senhora vai ter que embargar, porque não estou achando aqui. Realmente não foi mencionado. Então, eu vou... Existe recurso nesse sentido, doutora? Existe, excelência. Então, eu vou retirar de pauta, porque não foi realmente analisado. Então, fica retirado de pauta. Mas quais as matérias? Você tinha que Horas anotar. em itinere e interjornada, intervalo interjornada. É porque não é ROPS. Não, é ROPS. É ROPS, desculpa, doutora. Está mantido no mais. É ROPS, tá certo. No mais, quantas matérias remanescentes... tá certo. Obrigada, doutora Emília. Mantenho a sentença, é certo, é ROPS. Então, estou mantendo a sentença de origem no tocante, doutora. Ok. Então, excelência, eu vou sustentar quanto a esse restante, no sentido de que, reconhecida que o acordo coletivo suprime e renuncia direitos que não podem ser transacionados e renunciados, né, a respeito, portanto, então, dessas horas extras também, que foi tida perícia e foi constatado que havia um deslocamento em local não servido por transporte público de 1 hora de 48 minutos para ir e para volta, sendo que o acordo coletivo firmado estipulava as horas em 1 hora apenas. Então, tem essa diferença, e também em relação ao intervalo interjornada, que justamente com essa diferença fica suprimido também, restando aí ao reclamante apenas 10 horas de descanso entre uma jornada e outra. Portanto, com todas as provas feitas nos autos, requer a reforma da sentença nesse aspecto. Doutora Camila? Mantenho a sentença nesse aspecto. Não? Não, ele não vota. Sou eu que voto, senhor presidente, e eu, com todas as vênias da doutora Camila, mas é um entendimento meu firme
de que onde há ACT não cabe aplicabilidade de CCT. E aqui, no caso, a ilustre relatora está deferindo uma diferença salarial sobre o piso, considerando o piso estabelecido na CCT, sendo que o reclamante, na inicial, ele declara com todas as letras de que ele, por todo o período de trabalho, ele recebia os pisos que estão consignados no ACT. Então, considerando esse meu entendimento de que onde há ACT não cabe aplicabilidade de convenção coletiva, eu lancei a minha divergência nesse aspecto para negar provimento com relação a esse item. Quanto ao mais, eu estou inteiramente de acordo com o voto da relatora. Eu vou pedir, Vênia, a relatora para acompanhar a divergência e, neste caso, proclamar o resultado por maioria vencida a relatora no tocante a essas diferenças salariais. Então, só... Então, então vai... doutora Camila. Vai ter... Então, tira as diferenças, tira a multa. Só do piso. Só mantém isentos os honorários periciais. Isso. Sim. Só isso. Então, tá, eu faço adequação. Fico vencida, mas faço adequação. Então, está proferido o resultado por maioria, doutor. Obrigada. Boa tarde. Agora vamos fazer o pregão no processo físico. É um só. Terminaram as sustentações? Físico? Não. Aqui. Terminadas as sustentações orais. Então, agora vamos fazer Terminaram o pregão as dos sustentações orais. fixos. Dos Perfeito. físicos. Físico só tem um. É um só. Só um do E depois Bozo. a gente volta para os demais e arremata. AP Mas 5... não tem advogado, não, né? Não. 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 Obrigado. AP 5, 2016, 109, relator, desembargador Bozon, revisor, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. A divergência? Não, senhor presidente, da minha parte. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Agora vamos aos processos eletrônicos. Primeiro os da doutora Emília. Eu identifico aqui uma divergência do desembargador Bozon no número 4 da pauta, que é o 10.016.77. Eu fico vencido. Eu conheço a posição da maioria. Realmente. Então, proclamo o resultado por maioria. Vencido o eminente desembargador Bozon. Em qual matéria? Não consideração das comissões no cálculo das diferenças salariais. Na matéria das comissões. A próxima divergência que eu identifico é no 23 da pauta, é o 11.001.79/2017. Eu só esclareço que aqui, no caso, o empregador não é banco e que havia um transporte de R$ 1.500 em dinheiro, e uma quantia relativamente pequena, e nunca houve nenhum tipo de incômodo ao reclamante, seja por assalto, ou ameaça, ou qualquer coisa dessa ordem. Por isso que eu entendi em fixar A empresa é essa RN Tintas, né? Não é banco. Empresinha pequena. Pequena, né? Não é banco. Retiro a divergência. É uma loja de tinta. Eu retiro. Ok. Então, fica unânime, senhor presidente. Então, fica unânime. Depois, o próximo é no 28, é o 11.310.68/2015, que há uma divergência no sentido da valoração da prova oral, feita em primeiro grau. Então, ele está dando um provimento ao recurso para condenar a reclamada ao pagamento de uma hora. O juiz só condenou nos minutos faltantes, né? Ele aplicou a reforma trabalhista. Eu mantenho a avaliação que ele fez da prova, mas condeno em 1 hora, porque ele está aplicando retroativamente. Já a desembargadora Emília altera a avaliação que ela fez da prova. Você está entendendo que porque, na verdade, eu entendi que o testemunho, a testemunha indicada pelo autor, ela deverá ser ouvida como informante, porque ela tem uma ação
contra a empresa, inclusive com relação a dano moral. Então, eu acho que essas testemunhas não são isentas, porque se há dano moral, há mágoa e há um tipo de sentimento contrário à empresa. Por isso que... Todo pedido agora tem indenização. Mas a doutora Emília não está aplicando retroativamente a Não, legislação. não. Ela está entendendo que o intervalo foi gozado. Eu vou pedir Vênia acompanhar a relatora. Eu fico vencido, então, presidente, nesse ponto. Quanto às horas extras intervalares. Esses são os que haviam lançamento de divergência. Os demais não identifiquei nenhuma outra. Então, proclamo o resultado. Agora é a doutora Camila. Primeiro, no 10422, 8 da pauta. Não, tem um 10.124, não sei o que é, mas... É uma suspeição declarada por Vossa Excelência. Tá. Então, É o 3 vota, da pauta da doutora Camila? Sou eu que Emília. voto, estou inteiramente de acordo. Também estou de acordo, na unanimidade. eu não reduzo os honorários de advogado. Mas nesse caso aqui, a gente também combinou de não reduzir, mas nesse caso aqui é um embargo de terceiro. Então, no caso aqui, 15% só nos embargos de terceiro está muito o valor da causa. Interfiro, não. Posso ficar vencido, mas não interfiro. Não sei, o desembargador Milton que vai dizer se for o caso. É só por conta disso, porque era embargo de terceiro. É sobre o valor... Reduzindo os honorários, um percentual, na verdade. 15% para 5% eu estou reduzindo. Peço Vênia e acompanha a divergência. Então, nesse caso, é negar provimento, né? Negar provimento a ambos. E aí tem custas pela executada embargante. Então, eu fico vencida, faço adequação. Acabou, né? Não. Tem aquele do doutor Silvio. Vossa Excelência... não, mas se for apelar para isso, eu estou divergindo até no embargo de declaração seu. Não, eu sei. Não, mas tem um... Eu vi. O do doutor Silva, o Data Vênia, eu estou dando provimento ao agravo. Você viu minhas razões aí, né? Vi, mas aí você está dando... Mas aí, para fazer o que você vai analisar o mérito? Aí você, se prevalecer meu voto, você vai pedir vista para examinar o recurso travado. Então eu fico vencida. Qual que é o número desse você não processo? sabe, quem? Não sei. O Milton vai Qual é decidir. o número do processo? É o 11494, é um que foi adiado da sessão passada, que o Aquela doutor história Silvio... do advogado pedir para que seja intimado através de um advogado e não intimaram. A tese da Camila é que o próprio advogado é que tem que fazer No isso. PJE. No PJE. E como a súmula do TST ainda não mudou, e o CPC também ainda não mudou, apesar do CPC ter sido aprovado já na vigência do processo eletrônico, eu vou... E também, na dúvida, eu sempre decido pela defesa. O processo eletrônico tem regras distintas do processo físico. Então, vou pedir Vênia a divergência e acompanhar a relatora. Nada a mudar. Então, proclamo o resultado por maioria vencido o eminente desembargador Bolzon.
Agora, o desembargador Bozon, sempre diligente, está fazendo uma divergência no meu embargos declaratórios. Mas essa questão não estava superada aqui? Que era o quê? A rescisão indireta, o empregado já dá um aviso prévio. Então, se ele perde a rescisão indireta, não cabe compensação do aviso prévio. Ele simplesmente parou de trabalhar. Aí ele entrou com o Mas processo... na petição inicial, ele já... Olha, eu quero rescindir o contrato, porque o empregador cometeu uma falta. Certo. Então, ele está dando um aviso prévio. Né? Mas... O juiz fala, não, o empregador não cometeu nenhuma falta, logo você é demissionário. Agora, além de tudo, ele ter que pagar o aviso prévio, se ele já avisou meses antes que ia sair. Mas, nesse caso, ele permaneceu trabalhando? Mas o aviso prévio é extrajudicial, não é judicialmente. Se a gente for aceitar concessão de aviso prévio pela via judicial, é lotar de processo aqui. Eu peço vênia e acompanhe a relatora. Nesses embargos, né? Nos embargos. Agora são os processos do doutor Bozon. Aí eu vou começar aqui as minhas divergências. A divergência que tinha foi para sustentação. Já foi na sustentação. Eu não tenho mais nenhuma, não. É da minha parte, não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Agora os meus. Os embargos de Vossa Excelência que eu tive que julgar, eu já não divergi, tá vendo? Vossa Excelência, doutor Milton, só tem uma. No 10 da pauta, é uma responsabilidade subsidiária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Eu entendi pela aplicabilidade da decisão do Supremo. Vossa Excelência está entendendo pela responsabilização da ECT. Eu acompanho esse aspecto. O desembargador Milton. Seu entendimento. O meu entendimento é no sentido do desembargador Milton. Eu acompanhei o entendimento que nós temos adotado aqui na TUM. Não há diferença nenhuma naqueles outros processos que nós estamos julgando. ACT e CCT? Não. Responsabilidade. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Eu estou isentando. Bom, então, como a doutora Camila está me acompanhando, a doutora Emília fica vencida. Eu fico vencida, senhor presidente. Sem problema Mas, nenhum. por falar nisso, eu prestei aquelas Nossa informações conjuntas. Tá, não é ganhar, não, né? E Vossa Excelência vai rever seu posicionamento? Por isso já está revendo aí? De jeito nenhum. E por que isso aí você está... Não? Não, bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa, tá bom. O senhor prestou as informações? Sim. Naquele caso, não houve recurso, já transitou em julgado. Então, não cabe a reclamação. É diferente, então. Nem cabe a reclamação. Nem cabe, então. Era diferente. Eu vou esclarecer não cabe mais por uma isso. coisa. Segundo, também não cabe porque nós aplicamos uma decisão do Supremo com repercussão geral. O CPC diz que não cabe a reclamação quando ela é pronunciada a favor do reclamante que quer a execução imediata. Mas ele perdeu. Então, não só não cabe porque ele é parte vencida, quanto também porque não teria o processo da repercussão geral não teria sido concluído e não dispensa o recurso seguinte. Não cabe recurso per saltum para que a reclamação seja substitutiva do recurso cabível. Então, é isso. Não, eu vou te dizer uma coisa. Numa sessão, eu julguei 50 me conformando. Teve uns 5 recursos de revista. 45 reclamantes se conformaram com a decisão. A questão é que... O mais realista que o rei, o dono da bola, reconheceu que perdeu, mas eles não. No processo, tem um outro aqui no processo de Vossa Excelência, no 19,
que é o 10.857, que é justamente da responsabilidade subsidiária da Universidade do Estado de Minas Gerais, eu vou pedir para ficar vencida, que eu ressalvo meu entendimento. Esse eu estou de acordo. Então, neste caso aqui, É o 19. eu tenho que declarar impedimento. Qual? Da Universidade Federal de Minas É Gerais. estadual, não é federal. É estadual. Estadual. Ah, bom, não, tá certo. Universidade estadual. Ah, ufa. Se fosse federal. O EM, gente. Então não tem impedimento, não. Então, Não tem, não. Então eu chutei a bola do jeito que está. Então, ressalvar meu entendimento, por favor, eu fico vencido. Qual o seu entendimento? Sobre qual matéria? Da responsabilidade subsidiária. Subsidiária de exatamente ente isso. público. Ah, tá. Do ente público. Exatamente isso. Então, por maioria, ressalvada Entendimento da desembargadora entendimento Camila. da doutora Camila. Mais alguma? Mais nenhum, não. Embargos declaratórios tem algum efeito modificativo? Ou alguma mais uma divergência em embargo declaratório? Mais algo a ser tratado? Olha, hoje bateu o recorde. Então, declaro encerrada a sessão. Uma hora. Bateu o Sessão. recorde. Ótimo, que bom. Parabéns, muito A obrigada. da semana que vem promete também? Não. Semana que vem eu comunico